Existem duas formas. Existem a recusa alimentar e a seletividade alimentar. A seletividade alimentar é algo quase que natural da criança e nosso. Às vezes a gente não gosta de tal textura, não gosta de tal alimento, sabor, mas a gente come, por exemplo, vários outros alimentos. Sim. Então a seletividade é, por exemplo, assim, a criança come alguns alimentos de algum grupo alimentar, ou seja, um carboidrato, uma fruta, um legume, uma proteína, mas não come todas. Não tem problema. E existe a recusa alimentar, que é onde a criança não quer comer nada. A criança aceita, por exemplo, só macarrão. Quer comer todos os dias só macarrão. E a mãe vai à loucura. Vai à loucura, mas normalmente isso está ligado a algum tipo de transtorno junto. Então, algum transtorno de sensorial. Então, precisa de especialista. Quando a criança aceita só um tipo de alimento ou 2 tipos de alimento, não aceita mais nada, nenhum tipo de textura diferente, cor diferente, ou grupos alimentares diferentes, precisa procurar um especialista porque existe algum transtorno que está acontecendo com essa criança. Isso Agora, seletividade, tipo, ela não gosta de banana, mas ela come uva e maçã. Tá bom. Tá ótimo. Uhum. Ela não gosta de carne vermelha, mas ela come ovo e peixe. Tá ótimo. Ou não come nada de proteína animal, não tem problema, porque come outras coisas. Essa seletividade é normal. Agora, a recusa alimentar, eu não quero de jeito nenhum, não quero experimentar, não quero tocar, não quero olhar, quero só essa cor, só esse sabor, só essa textura, aí precisa de especialista. Porque tem a ver, às vezes, com a psique da criança. Na grande maioria das vezes é alguma coisa sensorial, ou é alguma síndrome, algum caso que a criança está ali dentro de algum espectro, é alguma coisa que está acontecendo, com certeza. Sim, interessante. E daí, voltando lá para tua gestação, já fomos... veio bebezona, né? Como que foi? Ela nasceu e daí teve a amamentação até os 6 meses e fez a introdução. Naquele momento, já tinha estudado bastante sobre isso? Já fez assim? Ou foi na segunda maternidade? Então, quando a Olivia, que minha primeira filha, fez 4 meses, estavam faltando 2 meses para a introdução alimentar, eu falei, caramba, e agora? O que eu faço? Eu preciso começar a ler sobre introdução alimentar. E aí, não fazia sentido para mim nenhum a papinha. As comidas misturadas, aquela papinha que bate no liquidificador, junta, é tudo um mesmo sabor, a mesma cor, a mesma textura. Você só bate um monte de coisa ali e dá para a criança comer. Não fazia sentido para mim. Eu falava, gente, se eu respeito, eu amamentava em livre demanda. Então, ela mamava quando ela queria e parava de mamar quando ela queria também. Falei, tem que ter um jeito de eu apresentar os alimentos para a Olivia que não seja de papinha. Eu não quero que ela sente, abra a boca e eu só dê colherada para ela. Tem que ter alguma coisa diferente, não faz sentido isso para mim. E aí eu achei o BLW. Só que no Brasil, há quase 9 anos atrás, não tinha informação nenhuma disso no Brasil. Aí eu comecei a ler coisas de fora, estudos de fora, que tinham pouquíssimos também, livro de fora. Traduz pra galera que tá assistindo o que é o BLW. BLW é o Baby Led Weaning, que significa o desmame guiado pelo bebê. Ou seja, o bebê tem autonomia e controle de todo o processo do desmame e da introdução alimentar. Então, o meu papel era oferecer os alimentos com segurança, porque precisa de um corte certo, um corte seguro e uma textura segura. Então, a cocção mesmo do alimento. Exatamente. Corte, cozimento, tal, textura. Tem que ser, eu costumo falar, se você consegue esmagar o alimento com seu indicador pinça. E o polegar com a pinça, você consegue esmagar a gengiva do bebê mesmo sem dentes, consegue também esmagar aquele alimento. Olha que demais. Exatamente. E isso tudo, quando você entrou em contato com esse método, é um método? É um método. É uma abordagem, né? Eu chamo de uma abordagem, mas é exatamente isso. E tem que ter também o tamanho certo. Então, assim, o bebê pequeno, ele precisa de alimentos de forma grande. E o bebê grande, ele já pode comer pedaços pequenos. Por quê? O bebê pequeno, ele não tem movimento da pinça ainda desenvolvido. Ele não consegue pegar os alimentos assim. Ele agarra os alimentos com o punho fechado. Então, tá lá, por exemplo, um pedaço de brócolis. Ele agarra com o punho fechado e ele fica segurando. Ele não tem nem coordenação para abrir a mãozinha e manipular. Ele agarra e fica ali fechadinho com a mãozinha. E ele só consegue comer o que sobra do punho fechado. Então, por exemplo, um pedaço de cenoura, um pedaço de brócolis, ele vai agarrar e o que tiver ali para fora, ele vai colocando na boquinha. Conforme ele vai se desenvolvendo, o movimento da pinça dele, que é o polegar com o dedão, ele vai pegando, o indicador e o polegar, ele vai pegando e consegue levar os pedaços pequenos na boca. E a mastigação está ligada com esse movimento da pinça. Então, se o bebê consegue pegar um alimento pequenininho e levar na boca, ele consegue manipular o alimento pequenininho dentro da boca. Porque o alimento grande, ele serve mais para mapear a boca. Então, por exemplo, assim, o bebê pegou a primeira vez um pedaço de cenoura. Ele colocou na boca pela primeira vez um pedaço de cenoura.
Toda vez que ele colocar a cenoura para lá, a cenoura para cá, a cenoura para cima, o cérebro está fazendo uma mapeação da boca, que já vai mandando informações e aquele bebê vai desenvolvendo. Opa, existe esse lado da boca, existe isso, a língua pode ir para cá, a língua pode ir para lá. Ele vai mandando informações e vai se desenvolvendo. Que demais, Érica. Porque é tipo, estou conhecendo como que é a minha boca, como se fosse uma escova de dente, né? Exatamente, Tipo, é um mapa da até boca. onde eu posso ir, né? Porque, por exemplo, o bico do peito ou a mamadeira, ele vai ali, entra quase aqui no bebê, que a boquinha do bebê é desse tamanho, entra aqui, o leite já vai para trás. Ele não tem essa mapeação. Esse Então, quando ele fica conhecimento, né? com os alimentos passando na boca, ele vai mapeando a boca. E isso o cérebro vai entendendo. Opa, tem coisa acontecendo. Tanto que existe o reflexo de gag, que é um mecanismo de defesa nosso. Se a gente enfia o dedo na garganta, dá ânsia de vômito, não dá? Esse é o reflexo de gag. O corpo entende, opa, alguma coisa aí grande demais entrou aqui, vamos colocar para fora. Só que no adulto, em crianças maiores, o reflexo de gag fica bem aqui atrás na garganta, bem lá na garganta. No bebê, é no meio da língua. Olha só. É no meio da língua. Então, qualquer coisinha que o bebê colocar na boca, ele já vai ter o reflexo de gag empurrando aquilo para fora. E conforme ele vai fazendo esse mapa da boca, vai desenvolvendo a pinça, vai evoluindo, o reflexo de gag ele vai ficando menos sensível e vai indo para trás. O corpo humano é perfeito, assim. Perfeito, Ele é perfeito, né? perfeito. Nossa, essa experiência que a criança tem com a textura, e é muito engraçado porque provavelmente muitas avós que podem estar nos assistindo, muitas mães às vezes, pensam assim, alimento grande nunca vou dar na mão do meu filho? Ele vai se engasgar? Pelo contrário, ele vai engasgar com os alimentos pequenos. Com os grandes, não. Exato. E essa questão do reflexo, né? Então, no meio da língua ele já sente que não tá pronto, então já E já coloca para fora.